Olá, eu sou Ricardo Montenegro Campos e nesse vídeo eu vou te falar porque Simples Nacional não combina com e-commerce. Simples Nacional não é bom para vendas digitais, especialmente aqueles sellers que vendem nos marketplaces. Em geral, o e-commerce tem uma margem de lucro baixa. A competição é muito grande, os volumes de venda são altos, são muito significativos. Então, se você tem um e-commerce, uma empresa que vende por e-commerce, que vende através dos marketplaces, e você faz o seu dever de casa, isso é, você tem foco aí na sua empresa, você trabalha bem nas plataformas, você segue todos os passos direitinho, você vai escalar muito rapidamente as suas vendas. É isso que acontece por e-commerce, por ter uma característica própria de alcançar, por exemplo, todo o território nacional, diferente de uma loja física que está ali localizada numa rua, numa avenida, num bairro e que tem um alcance muito menor. O e-commerce alcança todo o país. A possibilidade de venda é muito grande. A possibilidade de você escalar o seu faturamento é muito real. Basta você fazer tudo de acordo com o que precisa ser feito. Muitas pessoas acham que e-commerce não envolve trabalho. Vou deixar isso para o meu sobrinho que é nerd. De forma alguma. O e-commerce precisa ser visto de uma forma totalmente profissional, que precisa da sua dedicação, que precisa do seu esforço, de um trabalho realmente relevante. Mas se você conseguir fazer esse trabalho, você vai obter faturamento. Mas, se o seu faturamento for alto, sem uma estratégia tributária correta, se você vender muito bem no e-commerce, mas sem ter solucionado adequadamente a parte tributária, você pode ter um grande insucesso. Muitas empresas têm ido até à falência, vendendo muito no e-commerce. Qual a razão disso? Por não terem uma estratégia tributária, por terem se preocupado com diversos outros aspectos que envolvem as vendas de e-commerce através dos marketplaces. Não é simples você vender bem através de um Mercado Livre, de uma Amazon, de uma Magalu, de um Leroy Merlin. Todos esses marketplaces têm os seus segredos. Você precisa de ter técnica, você precisa ter conhecimento para conseguir vender bem nessas plataformas. Mas se você vender bem nessas plataformas, porém sem um arranjo, uma estratégia tributária adequada, você pode ter graves problemas aí para a sua empresa e mesmo na sua vida e na vida da sua família. Os impostos têm sido a razão do fracasso de muitas empresas de e-commerce que só se preocupam com outros aspectos do negócio. Diferente, às vezes, de uma loja física, de um comércio local, o e-commerce, ele naturalmente vai ter que ser formal. Você vai vender com nota fiscal. Você não vai ter um e-commerce sólido vendendo com recibo, com notinha. Você vai ter que emitir as notas fiscais. Então, um e-commerce sólido que emite nota fiscal, ele precisa de ter um arranjo tributário adequado. Porque no e-commerce a margem de lucro é muito baixa. E entre taxas, impostos, frete, mais de 30% do seu faturamento já será abocanhado por essas taxas, por esses impostos, pelo frete. Você tem margem para isso? O seu produto tem margem suficiente para isso? Então você precisa ter cuidado e lançar mão de todas as armas possíveis para conseguir pagar impostos justos, para que você consiga redução e simplificação no pagamento dos seus impostos, a fim de que também você consiga fazer uma
precificação muito mais clara. Então vamos seguir aqui. No Simples Nacional, a sua empresa, ela paga imposto sobre faturamento. Olha aí o problema. Muitos empresários ainda confundem faturamento com lucro. É um absurdo, mas ainda existe essa confusão. O seu faturamento não é o seu lucro. Portanto, no Simples Nacional, você vai pagar uma alíquota que, na verdade, engloba 8 alíquotas. Então, a alíquota total do Simples Nacional, ela engloba 8 alíquotas. É um sistema simplificado de recolhimento, mas que vai incidir sobre o seu faturamento. Então, se você teve um faturamento e você teve prejuízo, não importa. Aquela alíquota vai incidir sobre o seu faturamento, independente de você ter tido lucro ou não. Portanto, o Simples Nacional, enquanto oferece vários benefícios interessantes, ele tem esse grande problema para o e-commerce, que é incidir uma alíquota em cima de um faturamento que não necessariamente significa lucro. Outro grande problema para e-commerce que estão no Simples Nacional é a não possibilidade, é a impossibilidade de aproveitar créditos. E como você tem taxas, custos, despesas nos marketplaces, se você não puder abater nada disso no seu faturamento, a sua empresa fica em dificuldade e vai pagar um imposto muito alto. No Simples Nacional, você não consegue fazer esse aproveitamento de créditos e ainda também não gera crédito para os seus clientes. O Simples Nacional praticamente não gera crédito de ICMS, por exemplo, para os seus clientes. Então, é um outro problema. No caso do e-commerce, veja bem, no caso de e-commerce, não estou falando aqui de lojas físicas, eu estou falando no caso de e-commerce. A partir de 150 mil de faturamento mensal, o Simples Nacional já começa a ficar desinteressante. Eu sei que alguns contadores voariam no meu pescoço agora mesmo por essa colocação tão simplista da minha parte. Mas, com a experiência que eu já tenho acumulado em consultoria tributária e consultoria de e-commerce, eu posso te assegurar que a partir de 150 mil, o Simples Nacional já começa a ficar desinteressante, especialmente se sua empresa estiver fazendo um trabalho correto, relevante, sólido. Isso é, ela ainda vai crescer rapidamente. E quando ela passa de 150 mil, aí o Simples Nacional começa a te dar prejuízo. Então, o melhor arranjo tributário, então, qual que é, Ricardo? Outra vez, vou ser extremamente simplista aqui. Poderia falar de lucro presumido, mas o melhor arranjo tributário para um e-commerce é regime especial tributário do seu estado e lucro real. Vamos lá. Um e-commerce que faz vendas pelos marketplaces, que vende para diversos estados, municípios do Brasil, o melhor arranjo tributário para ele é regime especial tributário para e-commerce do seu estado. O de Minas Gerais é o melhor regime para e-commerce. Depois você tem do Espírito Santo, você tem de Santa Catarina, você tem algum benefício em São Paulo, Rio de Janeiro, mas o de Minas Gerais é especial. Então o e-commerce, ele tem obrigatoriamente que buscar regime especial tributário, porque ele precisa resolver a questão da substituição tributária. Hoje existem muitas empresas que estão completamente desatentas, que pagam substituição tributária para os seus fornecedores e que não solicita recuperação dessa substituição tributária por causa das suas vendas. E você vai deixar aí na mesa 6, 7, 8%, o e-commerce não tem margem suficiente para abrir mão de 6, 7 ou 8%. Então a empresa ela precisa
solicitar restituição do ST. Só que isso é muito burocrático, difícil de controlar. Se você tiver muitos pedidos por dia, vai ser difícil você controlar isso com respeito a cada estado. Então você precisa de ter um regime especial tributário que vai te isentar dessa substituição tributária e que vai reduzir significativamente a sua alíquota para vendas interestaduais, que é o forte do e-commerce. Por exemplo, com o benefício de Minas Gerais para e-commerce, ao invés de 18% na venda, você vai pagar apenas 1,3% no primeiro ano que você obtiver o regime, e a partir do segundo ano de regime, você vai pagar apenas 1% nas vendas interestaduais, ao invés de pagar 18%. Então, ter um regime especial tributário para e-commerce é fundamental para qualquer empresa que busca ser relevante nas vendas digitais. E o lucro real, que vai te permitir um imposto federal mais justo. Então você precisa de regime especial tributário do seu estado para reduzir e simplificar o ICMS, que é um imposto estadual. E você precisa de lucro real para a empresa pagar impostos federais de uma forma mais justa possível e você se beneficiar de créditos das várias despesas que você tem no marketplace. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e eu fico à sua disposição. Muito obrigado por acompanhar até aqui.